Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Você sabe que eu chego aqui com muita coisa no coração para entregar para você. E você sabe que um assunto que é um pouco confuso, não deveria ser confuso, mas é um pouco confuso para muita gente, né? Porque cada um fala uma coisa. Mas que eu tenho ensinado a você uma coisa muito importante. E o que é, pastor? É não ficar na palavra de ninguém. Examinar as Escrituras. Nós temos que examinar, nós temos que ver o que é que a Bíblia diz sobre cada assunto. Sobre cada assunto das nossas vidas. Nós temos que ter o entendimento da palavra. É a palavra que importa. E a Bíblia mostra algo muito importante, lá em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 15, daqui a pouquinho eu vou para lá. Primeiro eu vou ver Jesus falando. Você tem que ter entendimento. Mas pastor, é que tem o pastor que fala isso. Tem pastor que fala aquilo. Tem pastor que fala aquilo outro. Não me interessa o que o pastor fulano, o pastor Beltrano, o pastor Ciclano falou. Não importa se ele tem 1 milhão de seguidores, 500 milhões de seguidores. Não importa. O que importa é o que está nas Escrituras. O Senhor Jesus, um dia, ele falou que ele não veio para julgar. O Filho do Homem não veio para julgar. Ele veio para salvar. Aí ele explica, aquele que não crê, aquele que não dá atenção ao que eu tenho falado, já tem aquele que o julga. A palavra que eu vos tenho dado, essa vos julgará. É a palavra de Deus, ó. Isso está onde, pastor? João 12:47, ó. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, naquele momento, a posição que ele estava ocupando não era de alguém que ia julgar. A posição que ele estava ocupando era de alguém que veio para salvar. Ele veio para fazer uma obra. Ele veio para representar a mim, ele veio para representar você. Ele falou, eu vim para isso. Eu vim para representar o ser humano. Existiu o primeiro Adão, que desprezou a palavra de Deus, pecou contra Deus, condenou a humanidade a um castigo severo, um castigo de Deus. Severo. O último Adão, Jesus Cristo, ele veio representar a humanidade. Por meio de Cristo, essa condenação severa que veio sobre a humanidade, que veio sobre o ser humano, por meio de Cristo ela é removida. Por meio de Cristo, por meio dessa obra magnífica que ele fez. Ele representou a mim, ele representou a você, ele representou a cada ser humano. Então, por meio de Cristo, qualquer pessoa que quiser passar a eternidade com Deus, por meio de Cristo ela pode passar. Por meio de Cristo ela vai passar, se ela quiser. Por quê, pastor? Porque depende de mim aceitar o que foi feito por mim no Calvário. Depende de mim acreditar e com a minha boca confessar. Aí eu vou ser salvo. Você está compreendendo? Sim ou não? É muito sério. Então, a posição dele era de salvar. Olha o 48. Quem me rejeitar a mim, não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Presta atenção nisso. Ó. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. É ela que vai julgar. Ah, não, mas é que eu aprendi, o pastor fulano falou. Não interessa o que o pastor fulano falou. O interessa é o que Jesus Cristo falou. Por quê, pastor? É por meio dela, a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, é que eu vou ser julgado. Então nós temos que ter entendimento. Ah, mas pastor, como é que eu faço? Examine as Escrituras. Examine as Escrituras. Ah, mas é que eu não entendo, pastor. O Espírito Santo vos ensinará sobre todas as coisas. Se você não entende, talvez o motivo de você não entender não é por falta de conhecimento gramatical. Não é por falta de saber interpretar um texto. Talvez o motivo de você não entender é porque você não tem o Espírito Santo morando dentro de você. Por quê, pastor? Porque se o Espírito Santo estiver morando dentro de você, a Bíblia diz dessa maneira, enquanto ele estiver dentro de vós, ele vos ensina sobre todas as coisas. Não é necessário que ninguém vos ensine.
Ele vos ensina sobre todas as coisas. E os ensinamentos do Espírito Santo são verdadeiros. O ensinamento humano pode ter uma segunda intenção, pode ter um objetivo particular, pessoal. Agora, os ensinamentos do Espírito Santo são verdadeiros. Porque o único motivo, a única razão do Espírito Santo é glorificar o Todo-Poderoso dos céus. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 27. Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. É Cristo que derrama o Espírito Santo. Sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês. Enquanto estiver em vocês. Não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo. De tudo, pastor, de tudo. Ele te ensina como se relacionar com o seu marido, como se relacionar com os seus filhos, como se relacionar com a sociedade, como se relacionar no que diz respeito aos teus negócios. Ele te ensina como viver. Tem pessoas que elas não sabem viver, mas ele ensina a pessoa a viver. Desfrutar da vida, melhor dizendo. Ele ensina a pessoa a desfrutar da vida. Tem pessoa que sabe desfrutar da vida. Ela sabe desfrutar da prosperidade que Deus está entregando a ela. Ela sabe desfrutar do conhecimento que Deus está entregando a ela. Tem pessoa que não sabe desfrutar. Mas se pedir para o Espírito Santo me ensina a desfrutar daquilo que Deus tem me orientado, daquilo que Deus tem me dado, da prosperidade que Ele tem colocado na minha mão, o Espírito Santo me ensina. Ele ensina sobre tudo. Me ensina a viver de uma maneira, Espírito Santo, que eu nunca vou falir. Ele te ensina. Me ensina a viver de uma maneira que eu possa prosperar, progredir. Ele te ensina. Me ensina a viver de uma maneira que eu possa ter um bom relacionamento com o meu marido, com um bom relacionamento com a minha esposa, que eu possa, meu Deus, estruturar uma família na paz, no entendimento que vem do Senhor. Ele ensina sobre tudo. Me ensina como estudar a Bíblia. Ele ensina. Me ensina como estudar a matéria que eu estou fazendo na faculdade. Ele ensina sobre tudo. Me ensina a memorizar. Eu sou uma pessoa que eu esqueço muitas coisas, me ensina a memorizar. Ele ensina tudo. Me ensina a cuidar do meu corpo. Ele ensina sobre tudo. E quando ele estiver dentro da pessoa, não tem nada, não precisa aprender de ninguém. Ele ensina sobre tudo. Eu fico vendo, às vezes, uma pessoa ou outra vem me fazer uma pergunta. Na verdade, ela já sabe o que ela tem que fazer. Na verdade, ela sabe o que é correto a ser feito. Por quê? Porque o Espírito Santo já mostrou para ela. Mas ela está procurando alguém para contrariar o Espírito Santo. Por quê? Porque o coração dela não quer se inclinar àquilo que o Espírito Santo está mandando. Irmão, nós temos que ter entendimento. Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. E quando o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo. E os seus ensinamentos não são falsos, são verdadeiros. Repito, o homem, ele distorce ao prazer dele, ele distorce muitas vezes segundo o interesse dele, mas o único interesse do Espírito Santo é glorificar o Todo-Poderoso. O único interesse do Espírito Santo é preparar a igreja para Cristo, a noiva para Cristo. Ele não tem um outro interesse a não ser exaltar o Todo-Poderoso. Os ensinamentos dele são verdadeiros. Você está compreendendo? Sim ou não? Não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Se eu passar a desobedecer os ensinamentos do Espírito Santo, eu vou perder a minha união com Cristo. Irmão, não fica na palavra de ninguém, não fica na opinião de ninguém, eu tenho te ensinado, nem na minha. Examine as Escrituras, creia nas Escrituras, viva segundo a orientação das Escrituras. Vamos ver Jesus falando sobre o que, pastor? Que assunto polêmico é esse? Ressurreição. Tem pessoas que elas ensinam o seguinte, dizem o seguinte: acabou de morrer, foi para o céu, se tiver com Cristo. Acabou de morrer, foi para o inferno, se não tiver com Cristo. Só que a Bíblia ela não mostra dessa maneira. A Bíblia mostra diferente. Então não dá para mim ficar na palavra de ninguém. Às vezes a pessoa ela pega um versículo ou um texto e quer fazer doutrina. Não. Eu tenho para mim poder fazer doutrina, eu tenho que ter no mínimo 3 textos que comprovem exatamente aquilo que está sendo falado. Que prove exatamente aquilo que está sendo orientado.
Então nós temos que ter entendimento. Afinal de contas, pastor, a pessoa, quando ela morre, ela vai direto para o céu se estiver com Jesus, quando morre, vai direto para o inferno se não estiver com Jesus. Como é que é? Irmão, o entendimento que eu tenho é esse daqui, ó, o entendimento de Jesus. Ó. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Jesus falando. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Né? Aí esse morto aqui, pastor, é interpretativo. Ela fala de duas situações aqui. Ela fala das pessoas que estão separadas de Deus, e elas vão ouvir a Jesus, vão crer em Jesus, na palavra de Jesus, e essas pessoas vão passar da morte para a vida, elas vão ser unidas a Cristo. Elas vão ser unidas a Deus, vão ser reconciliadas com Deus, por meio de Cristo. Vamos ler novamente. Ó. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vem a hora, e ela já chegou. Jesus estava presente ali. O Messias estava presente ali. O Redentor estava presente ali. A ovelha que tira o pecado do mundo, o cordeiro que tira o pecado do mundo, estava presente ali. Então a hora já havia chegado. Já havia chegado. Eu afirmo a vocês, isto é verdade, que vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Morto, quando nós ouvimos a palavra morto, nós imaginamos uma pessoa que o espírito saiu do corpo dela, ela está lá, gelada, dura, sem respiração, está morta, pastor. Mas só que a visão de Deus de morta não é essa. A visão de Deus para essa pessoa é que ela está dormindo. O Senhor Jesus, quando conversava com os discípulos, ele falava sobre Lázaro, ele falava, Lázaro está dormindo. Aí alguém fala assim, se ele está dormindo, vai ficar bom. Aí Jesus vai para a linguagem que ficava mais fácil para eles. Ele morreu. Mas por quê? Porque na visão de Deus, do Senhor, Deus, aquela pessoa que nós enxergamos como morta, na verdade ela não está morta, ela está dormindo. Essa é a visão de Deus. Quando chamaram Jesus, Jairo, no caso chamou Jesus, para que ele fosse orar pela filha dele, quando o Senhor Jesus chegou lá, encontrou uma choradeira tremenda, estava todo mundo chorando. E alguém ele vem e fala, por que vocês estão chorando? Ela não está morta, ela está dormindo. A Bíblia diz que começaram até a zombar dele, começaram até a rir dele, mas é que aquele negócio, as pessoas muitas vezes que zombam da nossa fé, que zombam da palavra de Deus, é porque elas não enxergam as coisas como Deus enxerga. Então você não tem nem que se importar, você não viu Jesus brigando com eles, você não viu Jesus achando ruim com eles. Olha lá, isso está onde, pastor? Mateus 9, 24. E disse, saiam todos daqui. A menina não morreu, ela está dormindo. Então começaram a caçoar dele. Mas é a visão que Deus tem. Você está compreendendo? Sim ou não? Então presta atenção, a Bíblia diz mais. A Bíblia diz que muitas pessoas, elas vão passar mais tempo morta do que viva. Significa o quê, pastor? Por exemplo, vamos lá, vamos falar de algo recente. Eu tenho 56 anos. A minha mãe morreu há 56 anos. Por quê, pastor? Porque eu nasci no dia 1º de maio de 1968 e ela morreu dia 1º de agosto de 1968. Então, hoje é dia 4 de agosto, quer dizer, no dia 1º, 2, 3 dias atrás, fez 56 anos que ela faleceu. Ela teve um período de vida aqui de 19 anos. Aí quem acha que não morre cedo, hein? Infelizmente, às vezes a pessoa ela morre cedo. Ela morre jovem, 19 anos. Ou seja, na verdade, no meu modo de enxergar, há pouco eu conversava com uma pessoa, eu falei, eu sei que a pessoa não gosta, que fala que é criança, mas 18 anos é uma criança. 19 anos é uma criança, ou seja, ela morreu uma criança. Ela está mais tempo adormecida ou morta do que teve de vida. Agora, teve pessoas que tiveram um período longo de vida, 80 anos, 90 anos, às vezes se tornaram centenárias, e já faz mais de 200 que já foi, que está adormecida. Por que eu estou falando isso? Porque vai chegar um dia, a Bíblia é clara em relação a isso, que as pessoas, elas vão ressuscitar. Algumas, a Bíblia diz, para vida eterna, e outras, a Bíblia diz, para condenação eterna.
Algumas vão ressuscitar para a vida eterna. E outras vão ressuscitar, sim, para a condenação eterna. Então, muitas pessoas, o apóstolo Paulo, ele acreditava na ressurreição. Tem gente que não acredita na ressurreição, mas só que a ressurreição ela é real. Agora, se não existe, se a pessoa, na hora que ela morre, ela já vai para o céu, para quê? Para que ressurreição? Está todo mundo lá no céu, aí o Senhor Deus fala, corre, volta todo mundo, porque eu vou ressuscitar. É assim? Não. João 5, 29. Sairão das suas sepulturas aqueles que fizerem o bem, vão ressuscitar e viver. Aqueles que fizerem o mal, vão ressuscitar e ser condenados. Ou seja, eu fiz o bem, andei de acordo com a palavra de Deus. A pessoa que faz o bem aos olhos de Deus é aquela que anda de acordo com a palavra de Deus. Eu fiz o bem, andei de acordo com a palavra de Deus, então eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. E vou viver eternamente com Ele. Ou seja, eu vou ressuscitar para viver eternamente com Ele. Eu fiz o mal, eu vou ressuscitar, mas para condenação eterna. É coisa muito séria. Olha só. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Vamos começar do versículo 12 em diante. Apesar que dá até para ler os 12 versículos bem depressa, né? Vamos lá? 15, 1. Vamos ler depressa? Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram, no qual continuam firmes. Ou seja, eu anunciei o evangelho a vocês. O evangelho é boa notícia. Mas que boa notícia? Que a condenação eterna, ela perde o efeito. Ela perde o valor para a pessoa que aceitar o que Jesus fez por ela no Calvário. Tem uma boa notícia. Você não precisa passar a condenação eterna, não precisa passar a eternidade condenado fora da presença de Deus. Por meio de Cristo, você pode viver eternamente junto com Deus. Essa é a boa notícia, esse é o evangelho. Você está compreendendo, sim ou não? Continue. Segue. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele. Então esse negócio de salvo uma vez, salvo para sempre é conversa. Tem pessoas que têm abortado o caminho da salvação, têm abortado a vida eterna. Por quê? Porque elas saíram do entendimento. Ontem eu fui almoçar com um amigo. E quando eu cheguei nesse local com esse meu amigo, eu sei que eu sou duro às vezes. Eu cheguei nesse local com esse meu amigo, mas só que ser duro e verdadeiro é o que às vezes é necessário. Cheguei no local com esse amigo, e aí ele vem, apresentou, esse aqui é meu pastor. Aí o rapaz, o senhor é pastor? A paz do Senhor. Eu falei, amém. O que eu falei? Não falei outra coisa, eu falei, amém. Aí ele falou, eu sou desviado da igreja fulano de tal. Eu falei, então, o teu senhor não é meu, não. Ele, eu falei, Eu falei, se você anda como o mundo anda, o teu senhor é Satanás. O meu senhor é o Deus que criou os céus e a terra. Ô pastor, o quê? É verdade. Aí só para a pessoa me achar legal, gostar de mim, eu não vou falar a verdade para ela. Por quê, pastor? Porque a nossa atitude, ela não reflete só no mundo natural, não, irmãos. A nossa atitude, as nossas palavras, o nosso comportamento, refletem principalmente, preste atenção, meu amigo, refletem principalmente no mundo espiritual. Não quis ser grosseiro, não quis ser mal educado com ele, mas só que eu não podia aceitar que ele acreditasse que o senhor dele é o meu. A omissão também é pecado grave. E eu falei para ele, você volta, rapaz. Eu falei, porque se você não voltar, você vai morrer, você vai para o inferno. Parece até que a gente está sendo mal educado, mas a gente está sendo verdadeiro, e a gente tem que ser verdadeiro. Eu posso falar para você, pode dizer que o teu Senhor é o meu Senhor? Eu posso dizer que o teu Senhor é o meu? Uma vez o missionário R. Soares me chama e me perguntou assim, me chamou e me perguntou, Júnior, o teu Deus é o meu Deus? Eu falei, não, o teu Deus é o meu Deus. Tem diferença, pastor? Tem. Muita diferença.
O Deus que eu sirvo, e é o mesmo que o missionário serve, é o Deus que se assenta no mais alto dos céus. E como que eu posso provar que eu sirvo? Eu ando de acordo com a palavra, ele anda de acordo com a palavra. Você quer servir esse Deus, você tem que andar de acordo com a palavra, porque senão você está abortando a vida eterna com Cristo. A mensagem que eu anuncio a vocês é o Evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele, a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Se continuar firme, serão salvos. Então adiantou crer. Se não continuar firme, não serão salvos. Não adiantou nada crer. Ou seja, aquela confiança inicial não tem valor algum. Segue. É muito sério. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi, que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Quer dizer, ele morreu por mim e por você, ele nos representou. Segue. Ele foi sepultado, e ao terceiro dia foi ressuscitado. Foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. Segue. E apareceu a Pedro, depois aos 12 apóstolos. Segue. Primeiro apareceu a Pedro, hein? Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Segue. Em seguida, apareceu a Tiago, e mais tarde a todos os apóstolos. Segue. Mas quem teve o privilégio de ver primeiro? E Pedro tinha feito o quê? Tinha negado, não despreza ninguém. Não fica olhando para a pessoa, apontando o dedo por causa dos erros que ela cometeu. Por quê, pastor? Porque o Senhor Deus já purificou essa pessoa. Então não fique chamando de imundo, não fique vendo com imundo aquilo que Deus purificou. Tem pessoas que gostam de ficar olhando para a falha dos outros, que aconteceu não sei quanto tempo, não importa se aconteceu há 500 anos, se aconteceu ontem. Esqueça. Esqueça. Por quê, pastor? Porque ela tem que prestar conta a Cristo, não é a você. Não é a mim, não é a nós. Amém? E aí, ele apareceu primeiro para Pedro, o privilégio foi de Pedro. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora do tempo. Segue. De fato, eu sou o menor, eu sou o menos importante dos apóstolos, e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Cristo. É que eu falei agora há pouco, uma amiga minha, tem coisas que a gente faz que gostaria de nunca ter feito. Essa dor acompanhou o apóstolo Paulo a vida toda. Qual dor, pastor? De ter perseguido a igreja de Cristo. Só que ele não fez por maldade, ele fez por zelo. Mas nós temos que tomar cuidado até com isso. Por quê, pastor? Porque o zelo sem conhecimento é prejudicial. O zelo tem que existir, mas com conhecimento de causa, com entendimento de causa. Compreende, sim ou não? É coisa séria. O entendimento dele era falho. Aí ele perseguiu a igreja. Ele acreditava que a igreja de Cristo se voltara contra o próprio Deus, mas na verdade não. Em Cristo Jesus se cumpriu tudo o que os profetas disseram e tudo que Moisés disse. Ou seja, cumpriu-se em Jesus a lei e tudo que os profetas falaram. Só que ele não tinha esse entendimento claro e perseguiu a igreja de Cristo. Mas quando Cristo apareceu para ele, o entendimento dele se tornou claro, ele se tornou um grande apóstolo. Segue. Mas pela graça de Deus, pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça que Ele me deu não ficou sem resultado. Quer dizer, a oportunidade que Ele está me dando, eu não estou desprezando não, tá? Eu estou fazendo uso de toda a oportunidade que Ele me deu para glorificar a Deus. É o que Ele está querendo dizer. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Ou seja, tudo que tem acontecido não é por mérito meu, não é por capacidade minha, não é por força minha, mas porque a graça de Deus está atuante em mim. Amém? A glória é sempre de Deus. Segue. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles, o importante é que foi isso que todos nós anunciamos, e foi nisso que vocês creram. Segue. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Ué, se Cristo ressuscitou,
foi anunciado que ele ressuscitou, como é que alguém fala que não vai haver ressurreição? Mas vai haver ressurreição. Eu vou ler novamente, ó. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que a morte que os mortos não vão ressuscitar? Segue. Se não existe a ressurreição dos mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado, porque começou com ele. Se não existe ressurreição, Cristo não foi ressuscitado. É mentira, é o que ele está falando. Segue. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar, e vocês não têm nada para crer. Segue. E mais ainda, nesse caso, estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que ele ressuscitou Cristo. Mas, se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou a Cristo. Irmão, se eu fico falando que não vai ter ressurreição, então eu estou falando que Deus mentiu, que ele não ressuscitou a Cristo. Irmão, a ressurreição é real, e ela vai existir. Como eu acabei de mostrar para você agora há pouco, alguns para salvação eterna e outros para condenação eterna, mas ela é real e ela vai existir. Quando Jesus estava conversando com a irmã de Lázaro, numa conversa com ele, ele falou: se você crê, você verá a glória de Deus. Ela falou: Senhor, eu creio que ele vai ressuscitar no último dia. Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Irmão, vai haver ressurreição do último dia. Muitos ressuscitaram, sim, como Lázaro ressuscitou, voltou a morrer novamente. O único que ressuscitou e continua vivo é Jesus Cristo. O único que ressuscitou e continua vivo é Jesus Cristo. Eu vejo vários lugares na Bíblia onde pessoas ressuscitaram, mas elas morreram novamente. Cristo continua vivo, está sentado à direita do Pai. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Segue. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. Segue. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé de vocês, a fé que vocês têm é uma ilusão. E vocês continuam perdidos em seus pecados. Ou seja, está todo mundo condenado para o inferno, então. É o que ele está falando. Se a ressurreição não existe, Cristo não ressuscitou, a nossa fé não tem valor, porque a nossa fé se baseia na morte e na ressurreição de Jesus. A nossa fé se baseia nisso. Da mesma maneira que Deus poderoso ressuscitou a Cristo, ele há de nos ressuscitar também. Por quê, pastor? O último inimigo a ser vencido é a morte. E a única pessoa que ressuscitou, morreu, ressuscitou, continua viva é Jesus. Ele venceu a morte. Nenhum de nós aqui ainda venceu a morte. Como não, pastor? Vamos voltar ao pó. A morte só vai estar vencida por mim e por você quando nós ressuscitarmos. Você está compreendendo? Sim ou não? Então você tem que ter esse entendimento com você. Segue. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Olha aí, irmão. Os que morreram crendo nele estão por quê? Porque os que morreram crendo nele serão ressuscitados. Como que a pessoa já morreu e já foi para o céu? Não, serão ressuscitados. Segue. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Segue. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isto é a garantia de que os que estão mortos também serão, irmão, não foram, serão ressuscitados. Serão ressuscitados. Segue. Deixa eu ler novamente isso aqui, ó. Volta. Mas na verdade é que Cristo foi ressuscitado, vírgula. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Segue. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Segue. Assim como
por estarem unidos com Adão, todos morreram, assim também, por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Ressuscitarão. Automaticamente, eu quero que você entenda que no momento que você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, você passou da morte para a vida no sentido de você estava separado de Deus, você passou a estar unido com Deus, você foi reconciliado com Deus, você foi recriado, o teu espírito foi recriado em Cristo e você está vivo, porque você passou da morte para a vida. Você estava separado de Deus, você não está separado de Deus mais. Agora, no que diz respeito ao teu corpo, ele vai ter que passar por esse processo. Ele vai ao pó. E ele vai ressurgir. Na ocasião da vinda de Jesus, se você estiver vivo fisicamente, o teu corpo vai ser transformado imediatamente. É coisa para você entender. Segue. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos. Depois, os que são de Cristo. Quando ele vier. Quando? Quando ele vier. Quando ele vier. Os que estiverem vivos serão transformados e vão encontrar com ele nas nuvens. É o que ele diz. E os que estiverem mortos, pastor, são os que ressurgirão primeiro em Cristo. E ele vai levar a igreja dele para o céu. É coisa séria. Segue. Quando ele vier. Então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais e todas as autoridades e poderes e entregará o reino a Deus, o Pai. Irmão, é uma coisa muito séria. Você tem que ter esse entendimento. Então, o que eu tenho que fazer, pastor? Andar em Cristo, andar de acordo com a palavra, caminhar de acordo com a orientação que vem dos céus, para que você possa alcançar esse direito de ser ressuscitado no último dia, passar a eternidade com Ele. Por quê, pastor? Porque todos ressuscitarão. Mas é aquilo que eu disse, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Você tem que andar de maneira tal que você vai ressuscitar para a vida eterna. E a única maneira de eu ressuscitar para a vida eterna é se hoje eu andar de acordo com o que a orientação de Deus, de acordo com o que a palavra de Deus diz, de acordo com o que Ele orienta. Não é de acordo com o que alguém fala. Não é de agora que existem vários tipos de doutrinas enganosas, não é de hoje. Já apareceu pessoas dizendo que não podia casar, que não podia comer isso, que não podia comer aquilo. Já apareceu um monte de coisa. Nós temos que ficar com a orientação que vem de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Você está compreendendo? Sim ou não? Segue. Pois Cristo tem que reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. Segue. O último inimigo que será destruído, lê comigo, é a morte. É a morte, é o último inimigo. O último inimigo a ser destruído é a morte. Segue. As Escrituras Sagradas dizem, Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Dele quem? De Jesus. É claro que dentro das palavras, todas as coisas, não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Segue. Mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará completamente sobre. É assim que será. A ressurreição é real. Você está compreendendo? A ressurreição é real. Então abra os olhos. Tenha uma vida de acordo com a orientação da palavra de Deus. Não é de acordo com o que um homem pensa, o que um homem fala. Você não deve se prender à palavra de ninguém, nem a minha, que sou seu pastor, nem a minha. Você tem que se prender ao que as Escrituras declaram. As Escrituras dizem. Lembra quando nós começamos? Ele não veio para julgar. A palavra que ele tem dado, essa julgará. Então você respeita a palavra. Você se inclina à palavra. Você viva a palavra. Você está compreendendo? Para quê, pastor? Para você poder ver a glória de Deus. Amém?
Que Deus fale mais no seu coração. Vamos orar? Você que está em casa, que Deus possa te abençoar. Viva segundo a orientação da palavra e você vai conseguir ver a glória de Deus. Forte abraço, Deus te abençoe. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém.